Irmãos e irmãs em Cristo, o texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho nos mostra um pouco como era a rotina de Jesus, como era o dia a dia de Jesus. O texto começa dizendo que Jesus, após atravessar para o outro lado do mar, Jesus atravessar do outro lado do mar ou do outro lado do lago, significa que Jesus havia cumprido uma missão fazia pouco tempo, seguramente ensinado, curado, visitado inúmeras pessoas, mas Jesus, ele não vivia preso a nada nem ninguém. Por isso Jesus era uma pessoa que estava sempre a caminho. Quando Jesus atravessou do outro lado do lago, uma grande multidão ouvia Jesus. Ele pregava, ele falava a palavra de Deus. Enquanto ele pregava, de repente apareceu um chefe da sinagoga, dizendo: Senhor, a minha filha está enferma, ela está a falecer. Basta que o Senhor diga uma palavra e ela será curada. Jesus então colocou-se a caminho para visitar a casa daquele chefe da sinagoga, o nome dele era Jairo, e para curar a filha daquele homem. No caminho, uma grande multidão ainda cercava Jesus, queria ouvi-lo, pedia que Jesus realizasse milagres. E chegando na casa daquela menina, as pessoas riam e diziam: ela já faleceu, ela não está mais aqui. E Jesus diz: ela apenas dorme. E continuavam rindo dele. Jesus entrou no quarto sozinho, fez uma oração, aquela menina voltou a viver. De repente ela voltou a se alimentar e todos louvaram e glorificaram a Deus. Qual que é a mensagem do Evangelho? Primeira mensagem: Jesus era uma pessoa que trabalhava. O trabalho não é um castigo. O trabalho dignifica o homem. O trabalho é uma oportunidade, é uma missão que Deus nos concede para construirmos o mundo. Por isso, aqueles que não são ainda aposentados, aqueles que trabalham, ame o seu trabalho. Faça aquilo que você é chamado, aquilo que você está fazendo com amor. Sabe o que é aquilo que existe de mais importante na nossa vida? O que existe de mais importante na nossa vida é aquilo que nós estamos fazendo agora. Faça aquilo que você está fazendo agora com amor. Existe uma expressão em chinês que eu gosto muito. As pessoas dizem assim: Hou Yao San, Zhou Ye. As pessoas têm coração para fazer as coisas. É assim a vida de um cristão. Segundo, Jesus era uma pessoa que tinha misericórdia. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um momento onde as pessoas são muito agitadas. Nós nos preocupamos com muitas coisas e de repente nós nos esquecemos do essencial. O essencial é amar. A capacidade de Jesus ser sensível com a necessidade dos outros. A capacidade de Jesus amar é algo que toca profundamente o nosso coração. Quem é Jesus? Jesus é Deus que veio nos visitar. Jesus é Deus que se fez humano e esteve no nosso meio. Agora entra algo fantástico com a Eucaristia. Deus, Jesus, se torna contemporâneo a cada um de nós. Com a Eucaristia, Deus se torna presente nesse exato momento da história. Que coisa linda! Jesus amava, cuidava, se preocupava com as pessoas. Como que tudo isso pode ser aplicado na nossa vida? Normalmente eu não gosto de ficar dando muitos testemunhos da minha vida, contando alguns detalhes que são muito pessoais, mas eu gostaria, na celebração de hoje, de aplicar este Evangelho, falando um pouco daquilo que aconteceu comigo nos últimos dias e depois trazer algumas lições práticas para a minha vida. Antes de começar a dar o testemunho daquilo que aconteceu com o padre, o que é o mais importante, eu espero que fique depois dessa reflexão, não é o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo não é o mais importante. O mais importante são as lições daquilo que aconteceu comigo. Isso pode ser aplicado na nossa vida. Porque se vocês ficarem apenas com aquilo que aconteceu comigo, com aquele fato
na minha vida, vocês não vão aprender nada. O que tem que acontecer é, nós vemos um fato que aconteceu e depois olharmos para as lições a partir desse fato. E nós vamos ver 3 lições. No dia do Sagrado Coração de Jesus, dia 11 de junho, uma sexta-feira, eu fui para uma escola de Macau para abençoar uma escola. Na verdade eram 2 escolas. Escolas muito grandes, de 5, 6 andares. E eu fui sala por sala. Naquele dia eu andei aproximadamente 12 quilômetros. E abençoei muitas salas, andei, fui para esse colégio, que não é tão perto da minha casa andando, voltei para casa andando. Uma das formas que eu tenho de controlar o meu diabetes é fazendo muito exercício físico. Então eu sou uma pessoa que anda muito. Quando eu cheguei em casa eu percebi que havia algo diferente que não acontecia fazendo muitos anos, já mais de 10 anos que não acontecia isso. Quando eu fui para o banheiro eu estava urinando e a minha urina estava vermelha, a minha urina tinha um pouco de sangue. E eu achei aquilo um pouco estranho. Eu tenho cálculo renal e é normal que algumas pessoas, quando têm cálculo renal, quando elas urinam, a urina fica um pouco escura. E no sábado, um dia depois, eu comecei a sentir alguns incômodos e eu disse para os colegas, para os padres que moram comigo: provavelmente eu vou ter cólica renal. E se eu tiver cólica renal, preciso ir para o hospital. Não se preocupe, isso daqui é fácil de resolver. E aí no sábado deu um pouco de dor, tomei um remédio, descansei, vim, celebrei a missa. No domingo também celebrei a missa das 11 horas. Esse domingo foi no dia 13, o dia de Santo Antônio. À noite nós temos a oração das vésperas dos padres, nós temos um momento de adoração por volta das 7h30 da noite na minha casa. E no final do momento de adoração comecei a sentir um incômodo muito grande, uma dor muito forte. E eu pensei que eu não conseguiria terminar aquele momento de adoração, momento de oração. Naquele momento estava em casa apenas o nosso seminarista. Terminei o momento de adoração, dei a bênção do Santíssimo, fui para o quarto, mas doía muito. Tomei um remédio, Buscopan, e a dor continuou. De repente os padres chegaram e eu disse para eles: preciso ir para o hospital. E aí fui para o hospital caminhando mais ou menos 10 minutos de casa. Cheguei no hospital, esperei mais ou menos umas 3 horas. Chegou uma hora, não dava mais para aguentar. E eu peguei e falei: olha, eu não quero passar na frente de ninguém. Falei para o segurança, mas eu preciso contar a minha situação. Eu estou com cólica renal, eu vou desmaiar. Eu estou contando o que está acontecendo, você decide o que você quer fazer. E aí me levaram para dentro, deram remédio. Graças a Deus passou a cólica, cheguei em casa. E aí era na segunda-feira, por volta das 5 da tarde, voltou a doer. Doendo novamente. E aí quando eu olhei da janela da minha casa, tinha uma senhora chinesa, que muitas vezes vai na nossa casa preparar as flores na capela. E ela estava passando e eu falei: meu Deus, ajude que essa senhora venha para minha casa. E ela veio, entrou e eu disse para ela: olha, eu estou com um problema nos rins, por amor de Deus, ligue e chame um táxi que eu preciso ir para o hospital. E ela pegou, ligou para a ambulância. Eu não me recordo a última vez que eu tinha andado de ambulância na minha vida. Tinha andado uma vez, se não me engano, para levar o meu avô para o hospital, que estava muito enfermo, e depois ele veio a falecer. E aí eu fui para o hospital, entrei, tomei uma injeção, voltei para casa. Depois, na terça-feira de manhã, sem dor nenhuma, voltou a mesma dor. Aconteceram 5 vezes. Caso, hospital, caso, hospital, caso, hospital, caso, hospital. E aí chegou uma hora, o médico disse: não, agora você vai ficar. Era quarta-feira. Você não vai voltar para sua casa, você precisa ficar, vamos fazer os exames, vamos ver aquilo que está acontecendo. E aí eu passei por muitos exames, ultrassom. Chegou uma hora, levaram eu para fazer uma tomografia. Tomografia, você entra debaixo de uma máquina que parece uma máquina de disco voador. Você entra debaixo de uma máquina e falei assim: nossa, agora vamos levar para o espaço. E aí eu deitei, veio luzes de todos os lados. Falei assim: puxa, isso, queria tirar uma foto para guardar. E interessante, vem uma máquina, cobre você, tudo. E aí depois o médico falou: olha, você tem cálculo renal. Eu falei assim: eu sei, doutor, isso daqui é há muito tempo. E não é muito pequeno. É 0,9, praticamente 1 centímetro, vai ser difícil de sair. E eu falei assim: com a graça de Deus vai sair. E as cólicas continuaram até segunda-feira, mais ou menos uma semana. Eu penso que eu tive de 10 a 12 cólicas. De vez em quando parava, voltava. Algumas delas eram tão forte, que eu tinha que tomar um medicamento na veia. A dor era muito intensa e depois que passava a dor,
havia uma grande indisposição por causa do remédio. Eu tinha uma grande indisposição. Não conseguia ficar sentado, não conseguia andar, queria ir para o banheiro. Então a minha vida durante mais ou menos uns 4 dias era assim. Injeção forte, acabava a dor, vinha indisposição. Umas 8 horas de indisposição, que eu não conseguia fazer nada. De repente abaixava essa indisposição e voltava a dor. E aí o médico voltou e um dia, se não me engano, foi a mais ou menos na última, hoje é domingo, foi aproximadamente na quarta ou quinta-feira da semana passada, ele disse assim: nós vamos ter que tirar essa pedra, você vai fazer uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia para tirar essa pedra. E eu falei assim: doutor, muito tempo atrás eu fiz uma cirurgia chamada litropsia, muitos chamam de laser. Você coloca como se fosse uma bolsa de gel e aí vai batendo até quebrar a pedra. E ele falou: essa cirurgia no seu caso não é possível, porque a sua pedra ela é muito dura, ela é maciça. Nós vamos precisar passar uma sonda pelo canal da urina para quebrar a pedra e depois você vai urinar os pequenos cacos desta pedra. Se é isso que tem que fazer, tudo bem. E foi tão interessante que no momento que o médico estava contando isso, no momento que o médico estava dizendo, eu recebi a visita do nosso seminarista, do Adriano, e ele também é médico, o Adriano do meu lado, e o médico também. Aí eu disse para o médico: olha, ele também é médico. E aí o médico explicava e dizia como que ia ser o procedimento. E aí depois, no outro dia, quinta-feira, já começou o pré-operatório. Eu fiz o eletrocardiograma. Colocaram fios para todos os lados, fio no coração, fio na perna, acho que na orelha, colocaram fios para todo lado. E o médico disse: tá bom, coração está bem. E aí depois eu fui fazer outro exame com o tórax, e aí coloquei o meu peito, o tórax e uma máquina e continuei fazendo os exames. Depois veio uma senhora que, com jeito e cara de poucos amigos, fazendo a parte da entrevista para a anestesia. E ela disse: você vai ter uma anestesia geral. E fez um questionário, fez várias perguntas e tudo, e respondi. Depois disso, aí os médicos conversando em chinês, o auxiliar perguntando: quando vai ser a cirurgia? E um deles disse: olha, a cirurgia vai ser na segunda ou na terça. E era sexta-feira. Eu disse: meu Deus. E aí, naturalmente, eu não conseguia responder mensagem de telefone, não estava em contato com as pessoas, já estava um pouco melhor sem cólica, contei para minha mãe, e começou a acontecer uma corrente de oração para todos os lados. Pessoas rezando o texto, pessoas fazendo jejum, pessoas fazendo adoração, pessoas celebrando a missa, pessoas de todos os lados rezando. Foi dia de São João Batista, na sexta-feira, à noite. Eu fui urinar, 3 dias antes da cirurgia, pré-operatório, tudo feito. Fui urinar, saiu a pedra. E uma pedra bem escura, posso mostrar para vocês, uma pedra bem escura, maciça. Aquela pedra me colocou 10 dias no hospital. Dia de São João Batista. Eu gosto muito de São João Batista. São João Batista era uma pessoa do silêncio. Eu gosto do silêncio. Eu vou dizer isso, vocês vão achar que o padre está mentindo. Se eu estivesse mentindo, eu precisaria ir para o confessionário. Eu sou uma pessoa introvertiva. Eu sou uma pessoa muito reservada, uma pessoa que gosta de silêncio. Não gosto muito de jantares fora, não gosto muito de multidão. Eu sou uma pessoa muito discreta. Até para fazer os vídeos de vez em quando, não é vergonha, mas não é um prazer. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar em silêncio. João Batista era uma pessoa silenciosa. João Batista também era uma pessoa profundamente corajosa para falar a verdade. E eu peço essa graça a Deus, como padre, para ter a coragem de falar, de pregar aquilo que deve ser pregado. Uma vez o Papa Bento XVI, gosto de todos os papas, o Papa Bento XVI diz: um grande padre, ele deve ter a coragem de ser impopular. Impopular significa falar aquilo que muitas vezes não é o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. Jesus continua agindo na história.
Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. O mesmo Jesus que curou 2000 anos atrás, Ele pode curar hoje. Quais são as lições que eu tiro para a minha vida? Se vocês puderem, não foquem naquilo que eu falei até agora. Agora o padre vai caminhando para o final da reflexão, e essa é a mensagem principal da homilia. Guardem estas 3 lições que eu vou dizer agora. Guarde no seu coração. Isso vai servir para a sua vida. Quais são as 3 lições? Primeira lição: nós somos frágeis. Nós planejamos, mas é Deus quem decide. Nós planejamos inúmeras coisas. Eu vou escrever esse texto, eu vou visitar essa pessoa, eu vou descansar, eu vou para aquele lugar. Pode planejar, no final quem decide é Deus. Nós planejamos, e é bom planejar, é bom sonhar, é bom organizar as coisas, mas quem decide é Deus. Não seja nunca orgulhoso. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser um pobre, pode ser uma pessoa milionária. Todos nós vamos passar pelo crivo da dor. Todos nós vamos passar pelo crivo do sofrimento. Todos nós. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. Em chinês tem uma expressão também que algumas pessoas dizem: Hou zi dai, hou giu ngo. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. Nós somos frágeis, nós somos limitados. A vida humana, ela, se não for pela misericórdia de Deus, ela não se sustenta por si mesma. Segunda grande lição: Deus nos dá os meios. Deus nos dá os meios. Olha, eu amo meu país. Nunca eu fui tão bem tratado em um hospital no meu país como eu fui aqui. Todos os dias o médico vinha me visitar. Às vezes eram 8 médicos, uma equipe que vinha conversar comigo. Não faltou nada de alimentação. Algumas pessoas perguntaram: o que o padre pode? O que o padre quer comer? O que o padre gosta? E eu dizia: eu posso água e fruta. Eu disse aquilo à tarde, à noite chegou uma cesta de fruta para mim que quase não caía numa mesa. Quase que não cabia numa mesa uma cesta de fruta. Eu falei: meu Deus, se eu comer tudo isso daqui eu vou engordar. E aí eu peguei algumas que eu gosto mais. Não vou dizer as que eu gosto mais, senão vocês vão só dar essas frutas para o padre. E eu peguei as que eu gosto mais, depois eu dei para os padres lá em casa. Olha, Deus dá os meios. Uma senhora que às vezes estava na igreja, uma senhora de muita fé, com câncer, faleceu há poucos dias atrás. Nós tivemos a missa dela, uma senhora de país estrangeiro, da África. O que aconteceu? Deus deu amizades verdadeiras para ela. Deus deu uma amiga para cuidar dela. Deus deu um bom trabalho para ela. Para de reclamar das coisas. Olhe os meios que Deus está dando. Deus jamais dará uma cruz mais pesada do que a nossa força para carregá-la. Jamais, jamais, jamais. Terceira lição: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Frase de São Paulo. Agora uma frase de São Bento: a vida é uma grande escola. A vida é uma grande escola que nos ensina como amar e servir a Deus. Nós precisamos aprender lições das circunstâncias e das situações da minha vida. Qual que é a grande lição que eu tomei? Eu não sou máquina. Eu tenho que descansar. Eu tenho que parar. Eu preciso, agora eu falando comigo mesmo, é uma partilha, vocês escutam, mas eu falando para mim mesmo, eu preciso aprender a dizer não. Eu não posso estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que aprender a dizer não. Eu tenho que aprender a dizer: eu não posso, eu não consigo, não é possível. Aprenda com as situações da nossa vida. Muitas vezes Deus ele permite um mal, um problema menor para nos tirar, para nos salvar, para nos aliviar de um problema e de uma situação muito maior. Queridos irmãos e irmãs, o padre encerra dizendo isso.
A vida é uma grande escola. E nessa escola nós podemos ter uma grande certeza. O que aconteceu comigo não importa. O que é o importante, e eu gostaria que vocês guardassem isso, o que é o importante são as lições. Nós somos frágeis. Deus nos dá os meios. Nós precisamos aprender de cada situação. A maior e a mais importante lição de todas elas: Deus está conosco. Ninguém está sozinho. Ninguém está abandonado. Não importa qual é o seu problema, Deus está conosco. Deus cuida de cada um de nós. E quando Deus toca, quando Deus passa, nós saímos muito mais fortalecidos e muito melhores depois de cada situação da nossa vida, especialmente diante das situações mais difíceis. Por isso, jamais se desespere. Jamais blasfeme, jamais se irrite e perca a sua paciência, porque para Deus tudo é possível. Deus quer nos ensinar mesmo com as situações mais simples da nossa vida.